Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores nesta casa, de mais de um século no plano físico, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, tenha o auxílio desses irmãos, a intuição, com certeza assim o será. Obrigado mais uma vez, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Continuemos, então, recebendo dos Espíritos os esclarecimentos a respeito da escolha das provas, né? Como eu estava falando antes, eu vou tentar escolher renascer num corpo masculino. Quem sabe eu consigo, né? Vamos ver. É isso aí. Gente, olha, nós paramos nesse aqui, né? Nesse quadrinho aqui, na 264, em que nós lemos aqui o que orienta o espírito na escolha das provas, né? Kardec perguntou isso e os espíritos disseram que ele escolhe as que lhe podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Bom, é tudo que o espírito quer, é isso, adiantar-se mais rapidamente. É por isso que a gente, quando está aqui, nos apelos do mundo aqui, a gente não acredita que escolheu certas coisas, né? Porque o espírito tem uma visão diferente. Ele não tem a mesma visão quando ele encarna, tanto que a gente mexe muito nos nossos planos, né? A gente mexe muito nos nossos planos. Até falamos domingo a respeito de namoro e relacionamento, e ali a gente tomou informações, né, dos espíritos sobre essas questões de relacionamento. Uma das principais escolhas que o espírito faz é se ele vai constituir ou não uma família consanguínea. Ele vai nascer numa, né? Mas se ele vai constituir para ele uma família consanguínea e seguir as provas, né, que eles, com tudo que ele escolheu, baseado aí, né, nesse núcleo familiar, onde ele vai receber espíritos da condição de filhos, né, hóspedes do plano espiritual para passar um tempo aí, né, no plano material, resgatando também suas provas, né, suas provas não, seus erros, né, e também provar para o futuro que já está melhor, ou se ele vai optar por não constituir uma família consanguínea para ele e trabalhar, né, de outra forma, porque o espírito é livre. Então ele vai escolher aquilo que vai fazê-lo evoluir mais rapidamente. Então, são várias questões, são inúmeras questões, né, que o espírito vai avaliar e vai preparar o seu plano, né, que precisa de ser aprovado. O espírito, ele tem a liberdade de escolher, mas precisa ser avaliado pelos espíritos encarregados desse trabalho aí, e também, principalmente, do seu espírito protetor, que nos conhece muito bem, pois está conosco há muitas encarnações, às vezes até desde que fomos criados simples e ignorantes, entrando no reino da inteligência superior, que Deus determina, é determinação de Deus, ele determina um espírito superior para tutelar aquela alma na sua caminhada evolutiva. Um espírito que não tenha mais nenhuma imperfeição e inferioridade, ele não é puro, porque ele guarda relação com o tutelado. Nos planos primitivos, os primeiros, né,
um mundo primitivo, os espíritos que vão ser espíritos protetores daquelas almas que ali se encontram, não necessariamente precisam ser espíritos muito elevados, mas eles têm que estar muito acima do tutelado, senão não adianta, ele não vai poder aconselhar. Então, sempre, na nossa evolução, no nosso nível de evolução, a Terra, como um planeta de provação e expiação, as almas que aqui estão não são superiores, mas também não são primitivas. Nós já tivemos inúmeras encarnações, já passeamos bastante pelos mundos aí, não necessariamente apenas na Terra, fazendo a nossa evolução. Então, a gente já sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. A gente comete os erros por causa das nossas conveniências, das nossas inferioridades. Então, o espírito protetor para nós, nessa condição evolutiva que nós nos encontramos, ele tem que ser superior. Ele precisa ser um espírito superior, ele tem que estar muito acima de nós, para poder dar conta da nossa inferioridade aí nos seus conselhos, porque não é fácil. A gente dá muito trabalho para o anjo da guarda, para o espírito protetor. Então, ele nos ajuda nessa escolha de provas. Se a gente quer evoluir rapidamente, a gente quer progredir rapidamente e pede, às vezes, coisas que não estão ao nosso alcance ainda a realizar. Então, o espírito protetor que nos conhece muito bem, avisa, né? Se for algo que possa ser oferecido a nós, embora difícil, é concedido, os espíritos vão nos ajudar, mas vai ser mais sofrido para nós. Aí chega aqui, às vezes a gente não dá conta, principalmente essas questões de relacionamento. Não é? A gente vê que na Terra, os casamentos na Terra, na sua maioria, são provacionais. Provacionais. Então, são casamentos muito difíceis. A gente falou isso agora, domingo passado. Nem deu tempo de eu terminar, porque a gente foi abordando várias coisas, ainda faltaram alguns itens importantes que a gente vai dar continuidade domingo que vem a essa questão dos relacionamentos. Né? Porque não é tão romântico assim, né? Parece, né? Dia dos namorados, os coraçõezinhos entrelaçados, aquelas coisas assim. Não existe esse romantismo e a doutrina espírita nos coloca muito bem essa realidade. A gente tem que lutar muito por isso, para poder dar certo, né? Então, é uma escolha que a gente faz, é uma escolha, é uma prova difícil, relacionamento é uma prova difícil, né? Juntar ali, numa família consanguínea, espíritos, amigos e inimigos, né? Então, a gente encontra na família, e todo mundo tem isso, não é? Todas elas, em todas elas existe isso, afetos e desafetos. Mas isso é justamente para poder sublimar sentimento. É para isso. Então, às vezes é muito difícil. O espírito, às vezes, ele não está em condições. Aí ele não faz essa escolha de construir uma família consanguínea. Ele prefere vir, se preparar, se fortalecer num outro tipo de atividade em que ele tenha também que estabelecer relações sociais, claro, porque todos nós precisamos disso. Nós somos gregários, a gente precisa do semelhante para crescer. Mas ele, às vezes, não pode, ele não tem condições ainda de enfrentar uma família consanguínea, que não é fácil, não. Relacionamentos tão difíceis. Duas individualidades vivendo debaixo do mesmo teto, compartilhando uma vida ali, naquele mesmo espaço, né, com preferências diferentes, com atitudes totalmente antagônicas. É complicado. E se for também muito igual, também acaba num tédio. É muito difícil. É necessário encontrar o meio, e o meio é muito difícil de encontrar nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, né? Então, é complicadíssimo mesmo.
Mas, quando o espírito se sente preparado, ele escolhe a prova que mais rapidamente vai levá-lo a uma evolução maior. Uns, então, podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. E aí, depois que está aqui no mundo, isso não é fácil, não. Tá? Não é fácil enfrentar uma vida de miséria, né? Uma vida de privação, isso não é fácil. Então, se a alma não for muito esforçada para tentar realmente vivenciar aquilo ali com dignidade, ela vai cair numa falência. Então, a maioria dos espíritos não vem para a Terra e sai dela realizado com todas as provas e expiações cumpridas. Porque mesmo que a gente passe pelo problema muito bem, mas se a gente não tiver aquela aceitação e aquela resignação e a obediência diante da lei divina, a gente não vai resgatar tudo, mesmo passando pelos problemas. Por isso que a gente reencarna e muitas vezes traz o problema de novo, porque ele não ficou resolvido, né? Ele não demos conta dele. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder. Essa, gente, é muito difícil. A gente terminou falando sobre isso, né? Experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolve. Olha, nós somos muito imperfeitos, que a gente cria essas imperfeições com o mau uso do livre-arbítrio. E aí a gente desenvolve o mal em nós e com a nossa inferioridade, ter poder e dinheiro não vai dar muito certo. Isso aí não vai ter um fim muito bom. A outra parte também da miserabilidade, de tudo aquilo, também da falta, da privação de tudo, também pode ter um desfecho ruim, pode levá-lo à criminalidade. Eu sempre repito aqui um pensamento de Aristóteles, quando ele fala que o homem necessita ter alguns bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo à perdição, à queda. E isso é uma realidade. A gente não está preparado nem para ter muito poder e dinheiro e nem para ter muita miserabilidade e privação. Porque somos imperfeitos e a gente não se conforma com certas coisas. Então não é fácil reencarnar, não é fácil. Por isso que não é tão rápido assim. No período em que nós nos encontramos, nesse nível de evolução que nós estamos, o espírito passa muito tempo na erraticidade. Tempo que eu digo contado da Terra, né? Porque na eternidade não conta tempo, lá é eternidade. Mas o espírito não reencarna rapidinho, é muito raro isso acontecer. Ele só encarna rapidinho ou quando ele já é bem elevado, ou quando ele não tem quase elevação nenhuma. Que não adianta ele ficar lá, porque ele não entende nada, então ele tem que ser jogado na carne, ele tem que ser jogado na matéria, para ele poder ir tomando contato com tudo isso. E sofrendo e aprendendo, e o anjo da guarda auxiliando, como aquele espírito nas primeiras encarnações dele, né? Quando ele é feito simples e ignorante. Então a gente fica, o espírito fica um tempo lá para poder digerir tudo isso, sem contar que essa escolha das provas, esse planejamento, como a gente já viu, não acontece logo assim que o espírito desencarna. Ele só vai poder começar a pensar nisso quando ele estiver totalmente isento das perturbações da morte, em que ele pode ter condições de rever todo o passado dele, que está no seu arquivo espiritual, né? Nós temos a nossa alma possui núcleos potenciais, né? Onde nós vamos armazenando ali tudo que a gente faz, toda a nossa realização, tudo que a gente conquista, virtudes e vícios e tudo. Então está tudo lá. Então o espírito vai avaliar, às vezes ele vai reconhecer um erro que de uma encarnação bem anterior, e ele vê que aquele erro ele tem que resgatar, mas é um erro
complicado, é um resgate difícil, que ele então vai deixando até que ele se fortaleça para poder escolher aquilo ali. Senão ele não vai conseguir uma vitória. Então é muito difícil, não é fácil. Né? Por isso que o espírito, quando vem para a matéria, ele vem com um pouco de receio. Ou melhor, bastante receio, que ele não sabe. Segundo os espíritos, é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Porque a desencarnação é o retorno para casa. Embora o medo da morte se resume também ao conhecimento que a alma tem de não ter feito tudo que ela devia ter feito. Ela sabe, ela tem certeza. Ela tem certeza que não agiu adequadamente, que não foi tão fiel assim à lei de Deus. Né? Então ela tem esse medo por conta da prestação de contas. Não é outra coisa. Ela sabe que ela vai ter muita coisa para prestar conta. Ela sabe que ela não tem muitas virtudes para botar na bagagem dela. Sabe que não resgatou tudo. Né? Porque a gente sabe quando o que a gente está fazendo está dando certo, quando não está. Principalmente essa questão de relacionamento. Qual é a pessoa encarnada, a alma encarnada, que não tem consciência de que não fez tudo que deveria fazer, ou pelo menos que deveria ter, né, gerenciado melhor o seu relacionamento quando ele não dá certo? Né? Porque quando um relacionamento não dá certo, quando ele termina, que as almas chegaram a essa conclusão, né, isso é lícito dentro da doutrina, só que deve ser a última coisa a ser feita, né, tudo deve se fazer para manter um relacionamento bom sempre, porque quando isso foi escolhido, não foi para terminar. Ninguém escolhe um relacionamento na Terra, né, a construção de uma família na Terra, para depois desintegrar essa família aqui, porque achou que não dá certo. Ninguém faz essa escolha para isso. Faz a escolha para dar certo. Para construir um núcleo consanguíneo, um núcleo familiar e dar certo. Todo mundo faz com essa intenção. As almas, né, escolhem isso aí. Aí todo mundo sabe, porque quando existe o final de uma relação aí, né, que é uma escolha importante que o espírito faz, não tem um que teve uma condução perfeita e o outro só que errou. Não, os erros são cometidos por ambas as partes. Por que isso? Porque ações geram reações, né? Ações geram reações. Por melhor que você seja, você é um espírito inferior, você não é um espírito superior ainda, você está naquela ordem dos espíritos inferiores, tem suas paixões, tem suas imperfeições, tem suas fragilidades e não vai ficar apenas levando, vai bater também. Então, os dois são responsabilizados. Sempre assim. Um pode ser mais que o outro, um pode ter feito mais que o outro, mas os erros não acontecem de uma parte só, sempre das duas. Então, os espíritos sabem que não fizeram tudo que devia ter feito. Todos dois sabem disso, né? Todos dois sabem. Tanto que muitas vezes um relacionamento termina ainda numa fase bastante, assim, com uma probabilidade grande de reatar, numa fase boa ainda quando existe, né, aquela paixão que os aproximou, né? Então, quando acontece isso, às vezes quando eles reatam e dá muito certo, porque eles reconhecem os erros. Né? Estamos com uma coisa assim, com pessoas que a gente conhece, que tanto ela quanto ele, quando eles ficaram longe, quando terminaram, sentiram muita falta um do outro, porque ainda existe a afeição, ainda existe uma paixão, e eles viram que se eles tivessem agido diferente, que não tinha acontecido isso. Então eles estão se reaproximando e tudo indica que vai dar muito certo. Porque não houve uma traição, não houve nada disso, foi apenas um desentendimento assim, né? De relacionamento mesmo.
Então, por quê? Porque reconhece o erro. Então, a gente sabe. O espírito, por isso que ele tem medo de partir. Mas ele, para chegar, é muito difícil. Porque ele faz uma escolha e ele não tem certeza se ele vai dar conta. Ele vem para dar conta. Ele vem com essa proposta, com essa promessa. Não é para Deus, não, é para ele. Porque ele viu que com essa vitória ele vai evoluir muito rapidamente naquela questão. Então, ele vem com aquela vontade de dar certo. Nenhum espírito faz escolha das provas e vem para cá para não cumpri-la. Ele vem com uma vontade enorme para cumprir. Mas, muitas vezes, ele precisa de outros também para isso. A gente já comentou aqui. A gente nunca pode esquecer que na escolha das provas existe o fator humano, que é o livre-arbítrio. Ele é livre para aqui ele não querer cumprir o que ele prometeu. Vai responder por isso. Vai, e não é pouco. Vai pagar um preço, e não é barato. Mas ele sabe que ele é imortal, então ele pode fazer isso. E muitas vezes, dependendo da situação, é melhor mesmo que se faça diferente para não ter um desfecho trágico, que acontece muitas vezes. Não estou falando só nos relacionamentos, não, na vida mesmo, né? Então, acontece muito isso. Então, os espíritos fazem as escolhas que melhor vai ajudá-los a progredir. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Quantas vezes logo o vício se revela bem cedinho ainda na encarnação dessas almas? As almas trazem esses problemas por causa de vícios em outras experiências. Então, ela traz isso aí para enfrentar o problema. É uma alma que, digamos que seja uma alma que tenha problemas seríssimos com o álcool, que teve na outra encarnação um problema seríssimo com o álcool. Ela renasce num meio em que ela vai vivenciar isso o tempo todo. Ou ela vai renascer numa família onde pais são alcoólatras, e ela vai ter que enfrentar isso com os pais, né? Quantas vezes a gente encontra depoimentos, né, de terapeutas explicando essa situação, que pegam, às vezes, irmãos, 2 irmãos, filhos de alcoólatras, mãe e pai, e um irmão, nas sessões de terapia, um deles fala: eu me tornei alcoólatra por causa do meu pai e da minha mãe. E o outro fala: eu estou longe do álcool por causa do meu pai e da minha mãe, porque eu vejo o que acontece. Então, olha só, essa alma pediu isso. As duas, né? As 2 almas pediram. Um não deu conta, acabou se deixando levar. E o outro já enfrentou isso, né? Quantos pais amorosos, né, que a gente vê aqui no mundo, muitas vezes têm filhos extremamente violentos com os próprios filhos. Como se explica isso? Isso é uma coisa dele. Já outros pais violentos que fizeram muita maldade, muita violência. Hoje em dia, eles vão presos. Não pode mais acontecer isso. Mas até isso acontecer, muitos pais maltratavam muito os filhos. Não só violência física, quanto violência também psicológica. A gente encontra problemas seríssimos. Às vezes, algum psicopata aí no mundo, algum, né, que pega uma arma e sai matando. Quando vai ver o histórico, tem lá um histórico de violência familiar, às vezes. Não justifica, porque não tem que ser dessa maneira. A alma tem livre-arbítrio para decidir não fazer. Mas nem todos, né? Já alguns que sofreram abuso na infância, que foram espancados pelos pais, maltratados pelos pais, casam e são pais maravilhosos. Têm seus filhos e cuidam com uma amorosidade extraordinária, porque são espíritos fortes que vieram para enfrentar, resgatar o passado deles
e mudar o curso dessa história, né? Mudar, dar outra face, fazer diferente. E são filhos que foram violentados pela família, pelos pais, e, no entanto, dão pais maravilhosos e amorosos. Então, isso é da alma, a alma que precisa de enfrentar as escolhas que ela faz. Nem todos conseguem, né? Alguns conseguem parte das provações e alguma coisa fica. E tem pessoas, tem almas que cumprem tudo, né? São almas bem fortes mesmo, determinadas a isso, né? Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Quer dizer, o espírito pode escolher isso para se entregar às inclinações da matéria ou para resistir mesmo, né? Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Quer dizer, aqueles que escolhem para poder estar no meio, né, e se entregarem a essas inferioridades todas, tem espíritos que fazem essa escolha, mas são espíritos muito pouco desenvolvidos, né? Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Então, aquilo que comentei com vocês, o espírito fica muito tempo na erraticidade. Ele precisa entender que ele tem que se corrigir. Se ele reencarnar sem esse entendimento, ele vai chegar aqui e vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo igual. Né? Então, é igual aquele trabalhador, aquele funcionário, que cometeu um erro grave ali na função dele na indústria, que trabalha, o chefe chama atenção, ameaça despedi-lo, e ele jura que ele não vai mais cometer esse erro, que ele não vai mais fazer aquilo que fez. Mas ele não se prepara para isso. Se ele cometer um erro por falta de conhecimento, ele não corre atrás do conhecimento. Ele acha que ele vai conseguir. Chega, faz o mesmo erro. Dali a pouco ele está cometendo o mesmo erro. Ele não se preparou para isso. Ele não aprendeu nada. Claro que ele vai fazer a mesma coisa e vai errar novamente. Então, o espírito na erraticidade é a mesma coisa. Se ele não compreender, se ele não se preparar para a encarnação, vai acontecer dele ter a queda idêntica naquela experiência. Por isso que a equipe espiritual que cuida disso e o próprio anjo da guarda dele não deixa, não vai reencarnar. Então, o espírito só reencarna quando existe uma probabilidade muito grande dele acertar, onde só vai depender do esforço que ele fizer para aquilo ali, porque ele tem que dar conta. Porque a escolha, a liberdade dele foi na hora de escolher, e ele continua tendo esse uso do livre-arbítrio para fazer aquilo se cumprir. Se ele não quiser, não vai fazer. Vai sair daqui sem nenhuma vitória. Ele vai retrogradar? Nunca. Porque o espírito nunca retrograda. Ele só não vai evoluir. Então vai jogar uma encarnação fora. E se o fizer, aí sim, como punição para ele vai demorar muito. Ele vai ficar muito tempo na erraticidade, para que ele entenda que isso não é dessa maneira. Ele precisa fazer a parte dele e evoluir. Então, o espírito ele não pode, por ele mesmo, determinar o tempo que ele vai reencarnar. Nem quanto tempo ele vai ficar na erraticidade, nem quantas encarnações ele vai ter. Ele não tem essa liberdade, ele não tem essa potencialidade. Ele tem que se curvar a orientação dos espíritos e reconhecer. Então, quanto mais rebelde for o espírito, mais difícil as coisas vão se tornar para ele, né? 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Porque a gente fala isso. Como é que eu pude escolher um negócio desse? Como é que eu pude escolher
um parceiro ou uma parceira desse tipo aí para construir a minha família. Estava doido lá? Não. Porque os espíritos, quando estavam nesse planejamento, eles estavam se submetendo àquelas coisas ali todas que eles estavam escolhendo, com uma vontade enorme de dar certo. Porque quando acontece isso, na escolha desse tipo de escolha que o espírito faz, de aqui na Terra reencontrar a alma e construir com ela uma família, eles dois aceitaram isso. Não foi uma alma que determinou, bom, eu vou para o mundo, eu vou escolher fulano de tal para casar comigo. Ou fulana de tal. E a fulana ou fulano sabem dessa história. E não vai ser dessa maneira. Essas almas, elas se escolheram na espiritualidade. Ah, mas e quando vem e não dá certo? E a outra pessoa que passou, né, a fazer ocupou esse espaço aí nessa família, que é a segunda esposa, a terceira esposa, isso não está longe do planejamento. As almas estão sempre cercadas por aquelas almas que necessitam de resgates. Então, se não deu certo com uma, porque ambas as partes acabaram não resolvendo, né, não fazendo a sua parte, então vai contrair novo matrimônio, seja por viuvez ou seja por divórcio, não importa. Aquela alma que vai se somar ali, ela está no contexto. Não é aleatório, não. Ela não foi pensada lá no meio de um grupo qualquer, não. Ela tem a ver com aquilo tudo ali. Ela tem a ver com aquela família. Ela tem a ver com aquilo tudo. Então, não existe coincidências e acasos no reino da inteligência superior, de forma nenhuma. Porque, inclusive, numa escolha dessas, pode acontecer dessas almas se reencontrarem depois que uma delas se antecipou. Não pode acontecer isso? Claro que pode. Esse plano é flexível. Então, se a alma veio, reencarnou, e ela tem que, aos 18 anos, reencontrar aquela alma que concordou com ela ali, que elas devem se juntar e formar uma família. Isso é, vamos colocar aí aos 25 anos, em torno de 25 anos. Mas com 20 ou 22, ele se antecipou, conheceu uma outra alma e gostou dela. E achou que ela que é a eleita. Aí ele se casa. E depois, a outra vai aparecer. Em algum momento ela vai aparecer. E o que faz? Não faz. Fica com aquela que você escolheu aos 20. Aos 22. Porque você mudou os planos. Então, você pode até mudar o plano, mas você não pode mudar o plano e depois desfazer aquela mudança para fazer cumprir aquele que você... Não, isso não é assim, não. Não é caso da mãe Joana, não. Né? Isso aí você escolheu, você fez uma escolha, você alterou seu plano. Agora faça outro plano com essa que você escolheu. Vai construir a família agora diferente. Não é mais aquele plano que você fez. Agora o plano vai passar a contar pelas escolhas que você está fazendo aqui na Terra. Aquele que você fez lá, já era. Até porque aqueles filhos que nasceriam teriam problemas com você e com aquela outra alma que aceitou você. Agora, já que você antecipou, sua encarnação está perdida, não. Vai dar muito certo se você for consciente e levar, enfim. Porque aquela que apareceu ali também estava no contexto, só não era a primeira, mas estava no contexto. Então, sempre a gente tem a certeza da escolha que a gente pode fazer, seja antes de reencarnar, seja depois. Então, Deus não impõe, a menos que a gente não saiba escolher nada. Que o espírito seja tão inferior que ele não sabe escolher nada bom para ele. O que ele tem que fazer é dar conta da escolha que ele fez, lá ou aqui. Ele tem que dar conta.
né? Ah, tá, aquele relacionamento com aquela vai ficar para depois. Somos imortais. Ele só tem que dar conta. Vai viver, então, apaixonada? Ah, não, aí pode, aquela vai aparecer. Ou aquele. E vai despertar, vai balançar o coração. Azar, você antecipou, problema seu, agora dá conta. Agora esquece, né? Esquece. E nem amor platônico funciona aí, tá? Porque como a gente viu domingo, não existe amor platônico daquela maneira que as pessoas dizem. Platão nunca pregou amor espiritual, não. Amor para Platão era eros, erótico. Eros, que era o amor de Platão. Só que ele, na condição superior que ele tinha, o que ele determinava é que era um amor que não era impossível. Era o amor que tornava possível o impossível. Por isso que se chama de amor platônico, porque era quase impossível, mas não. Ele pregava um amor que tornava possível o impossível. Mas não era um amor espiritual, não. Era um amor que tinha a sua exteriorização no corpo físico através do sexo. Não tinha nada platônico, espiritual, não era assim, não. Só não entenderam a ideia de Platão. Vocês forem buscar pessoas que estudam Platão, vocês vão ver isso, que eu não estudei, não, mas eu fui buscar isso aí e encontrei isso. E não foi de um filósofo só, não, foi de vários. Então, realmente, esse amor platônico que a gente entende não existe, não. Tá? Então, a escolha, a gente pode fazer aquela escolha antes de reencarnar, ela deve ser cumprida, mas a gente é livre para, inclusive, mexer nesse plano aí. Tem um preço a pagar, não é de graça. E a fatura chega, vai chegar nas próximas, ou até nessa ainda. Né? Tanto que, às vezes, a pessoa pensa assim, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui tomar essa atitude agora? Agora, meu filho, aguenta. Você que escolheu. Quando a gente escolhe uma coisa, tem um combo aí, tem um pacote. Você não está escolhendo só aquilo ali, não. Tem um pacote atrás disso tudo. Toda ação carrega a sua reação. Então, não é castigo, não. Não é castigo. Então, não parece, então, natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Aos olhos do mundo, sim. Mas aos olhos do espírito, não. Para vós, sim, ó. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. Por isso que a gente acha que fez escolhas erradas. Não fez. Não fez. Então, tudo que acontece na nossa vida, gente, não está errado, não. Se não foi uma escolha agora, que eu fiz agora, se as coisas estão acontecendo, foi por conta da escolha que eu fiz antes de vir. E não está errado, não, está certinho. Está certo. Nós é que estamos fazendo errado, achando que a gente não escolheu aquilo. Ah, não, olha, tudo, podem ter certeza, tudo que acontece na nossa vida, se não teve o nosso dedo podre aí, é porque tinha que acontecer. Mas por que destino? Longe disso, não existe destino. A escolha que nós fizemos antes de reencarnar. Então, o que acontece na nossa vida é o que podia acontecer de melhor. Porque foi a escolha que a gente fez e se foi permitida, porque era o melhor para acontecer. Então, não tenhamos dúvidas disso. É só entender a situação e enfrentar. Vamos enfrentar. Porque se não enfrentar, não vai realizar e vai faltar isso na bagagem. E não adianta nada, tá? Porque vai voltar para cumprir. Então, não adianta correr, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, se não cumprir agora, vai cumprir depois. E quanto mais a gente adiar os nossos resgates, maiores eles vão ficando. Porque eles vão se somar aos outros que a gente adquire. Então, vai uma bola de neve.
É como Jesus recomendou: reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estáis a caminho, porque depois a coisa fica feia. Né? Querem ver um exemplo simples? Se você faz alguma coisa de errado com alguém e reconheceu isso, quanto mais cedo você reconhecer e falar com a pessoa, se desculpar com ela, melhor. Quanto mais cedo. Por quê? Porque quanto mais você demora, mais tempo você vai dar a outra pessoa de aumentar a raiva que ela está de você. E dela de espalhar aquilo entre os amigos. Os amigos vão ficar com a raiva daquele que fez o amigo sofrer. A coisa vai crescendo de uma tal maneira que depois fica muito difícil. Mas quando vai rapidinho, não deu nem tempo, às vezes, da pessoa refletir muito. Falar, aí, fulano, você sabe que eu nem estava lembrando que você fez esse negócio comigo aí? Eu nem me toquei muito, mas é sério mesmo, né? Porque você não deu tempo do outro refletir o que você fez. Então, quanto mais rápido, melhor. Quando a gente fez algo de errado, quanto mais rápido você se desculpa, melhor. Menos cresce o mal. Não vai dar nem tempo dele contar para os outros, porque depois nem para os amigos ele vai contar aquilo. A partir do momento que você já se desculpou e viu que errou, né? Então ele vai entender. Se ele não entender, aí o problema passa a ser dele, não é seu mais. E isso é importante, porque você limpou seu coração. Então você não vai entrar em sintonia dele, se ele não te desculpou, não te perdoou. Porque nada que ele desejar para você vai pegar, porque o seu coração está limpo. E é sintonia do pensamento, você não está pensando mal para ele. Então é óbvio que quanto mais rápido a gente puder resolver o problema, melhor para nós, né? Agora, Kardec tem um comentário que não é pequeno, a gente vai seguir, vai dar conta da gente ler esse comentário de Kardec hoje, sobre a questão da escolha das provas, que é de fundamental importância para a gente entender a nossa vida. Porque às vezes a gente não se conforma com aquilo que a gente está passando, né? Então, olha só. O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. Não consegue ver o lado bom. Sempre tem, por pior que seja o que você está passando, sempre tem um lado que é bom, que vai ajudar. E por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Quando ele vê a felicidade dos justos, ele escolhe rapidinho coisas até difíceis para ele evoluir rapidamente, para ele também ter o que ele está vendo ter. Só que chega aqui, ele vê que as coisas não são tão fáceis assim. Mas aquele que compreende é como aquele trabalhador que o salário dele não dá para ele pagar uma dívida que ele tem. Não dá. Ele vai precisar de fazer um serãozinho, de acumular um serviço. Então, poxa, ele trabalha o dia inteiro, às vezes se alimenta mal, que não tem nem condições de se alimentar muito bem, sai daquele trabalho, já emenda num outro, porque ele vai receber um dinheiro a mais que vai dar condições a ele dele pagar a dívida que ele tem. Ele vai triste para esse outro emprego e reclamando? Claro que não. Nem fome ele vai sentir, porque ele tá fortalecido pela ideia do bem, que é o pagamento da dívida dele. Então ele vai fazer aquilo ali sem dor nem sofrimento. Embora quem esteja olhando vai achar que ele está até emagrecendo, que ele está ficando doente, mas ele não se sente assim. Ele se sente fortalecido, porque ele vai ganhar o que ele precisa para saldar a dívida dele.
é exatamente isso aqui, não é? Compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que vê, que é o pagamento da dívida, saldar a dívida, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros, que lhe importa aquelas horas que ele está passando trabalhando lá dobrado, se ele vai conseguir o que ele almeja, né, pagar a dívida dele. Então, ele não vai sofrer. É assim que acontece. A vida material é uma cópia grosseira da vida espiritual. Segundo os espíritos nos falam isso, né? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Então, é claro, gente, a porta estreita é a porta mais indicada, porque larga é a porta da perdição. Quanto mais difícil é, mais a vitória é honrosa. Porque coisas fáceis todo mundo faz, igual amar o amigo, né? É tão fácil, né? Aquele pai que tem lá 4 filhos. 2 filhos são atentos, obedientes, tudo bem. E os outros 2 são complicados, só dão dor de cabeça. Não é fácil amar os outros 2 que não dão problema nenhum? Difícil vai ser amar os outros 2 que só dão problema. Mas é o que ele tem que fazer. Porque se ele o fizer, a chegada é gloriosa. Porque não foi fácil conseguir levantar, né, aquelas almas de um problema sério. Então, quanto mais difícil é, mais vitorioso ele vai sair daquela questão. Então, o espírito escolhe uma prova difícil porque ele sabe que se ele conseguir sobreviver àquela questão ali, com honras, né, com obediência à lei, ele vai cumprir. Então, é o desejo dele, é o que ele quer. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer estranha quando consideramos que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugitivos do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eu tenho um conhecido, assim, que convivi um tempo e depois eu nunca mais vi, não sei. Mas na época, a gente conversava muito a respeito de espiritismo também e ele não tinha... Ele era católico, ele era de família católica. Não era praticante, mas ele tinha essa ligação. E um dia ele falou comigo, você acredita mesmo nisso aí? Que os espíritos ficam presenciando as coisas que acontecem no mundo e que aquele parente que desencarnou fica tendo conhecimento de tudo que acontece com a gente aqui. Você acredita mesmo nisso? Eu falei, plenamente. Claro que sim. Porque nada é destruído, nada morre. Você é uma inteligência, uma força inteligente no universo. Como é que você vai desaparecer? Ah, mas não vou desaparecer. Eu falei, bom, se você não vai desaparecer, você vai para onde? Ah, eu vou para o além. Eu falei, mas aonde é o além? Ah, o mundo em que vivem os espíritos. Eu falei, não existe isso. Não existe um mundo dos espíritos. Existe a dimensão espiritual e a dimensão material. Os espíritos estão por toda parte.
e são inteligências e veem tudo e participam. Ele falou, isso, agora que complicou mesmo, porque agora que eu não quero saber disso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, por quê? Quer dizer que a minha mãe, quando ela morrer, ela indo primeiro do que eu vou ficar aqui nesse mundo. E se eu tiver problemas sérios, se eu tiver um sofrimento, a minha mãe vai presenciar isso? Eu falei, vai. Mas Deus não é justo. Ele não pode, uma mãe não pode ver o sofrimento do filho na terra. Como que pode uma injustiça dessa? Como que ela vai ficar? Eu falei, dependendo do sofrimento, se não foi provocado por você, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, se for um sofrimento que você tem que passar para a sua evolução, ela vai estar feliz da vida. Vendo você passar com coragem o que você tiver que passar. Porque ela sabe que isso é o caminho da sua felicidade. É igual aquele pai que leva um filho para tomar uma vacina, que vai ficar com o bumbum doendo, vai ter febre, vai chorar. E o pai faz isso feliz da vida, porque ele sabe que se ele não fizer isso, o filho pode contrair aquela doença e morrer. Então ele vai feliz da vida, embora ele esteja vendo o filho sofrer. Então a mãe que vê o sofrimento de um filho, né, você, por exemplo, imaginemos que você tenha uma doença para resgatar, né, uma doença que você escolheu ter aqui, um câncer doloroso, por algo que você tenha feito lá na sua vida passada. Sua mãe está lá, já na erraticidade, já vendo, tentando ajudar, mas os espíritos que saem dos planos materiais não podem nos ajudar muito, porque são espíritos também que não estão ainda na ordem dos espíritos superiores. São pessoas que a gente ama, mas estão como nós, ainda na ordem inferior. Então ela com certeza vai fazer muitas preces, vai orar para o seu anjo-guarda, vai orar para o anjo-guarda dela também para poder interceder a seu favor, vai fazer tudo que ela puder para você. Mas infeliz e sofrer por isso ela não vai, porque ela sabe que você precisa de passar por aquela doença para que você resgate um passado que ela agora conhece. Agora ela sabe o que você fez. Aqui ela não sabia. Não tinha isso no seu nível de consciência, mas agora ela tem. Então ela vai ver também o seu passado, é uma alma querida que te conhece, vai ver o que você fez, que você agora está com a oportunidade de resgatar. Então ela vai fazer tudo para te ajudar, para você sair dessa com vitória total, tendo feito realmente o seu resgate. Ela não vai sofrer com isso. Aí ele falou, não posso entender dessa maneira, jamais, jamais. A minha mãe ainda hoje, se a gente tem uma dor de cabeça, ela enlouquece. Eu falei, porque ela está no mundo com você. Mas se ela estiver na erraticidade, ela não vai ter esse problema. Ela não vai ficar revoltada com isso. Eu já contei para vocês, e até conto novamente, uma comunicação que a gente teve uma vez aqui com uma pessoa que a gente estava ajudando. Ele chegou aqui, tinha perdido a esposa, ele estava desesperado, porque eles tinham uma vida muito harmonizada, e ele ficou com uma criança, um filho, devia ter uns 6 anos na época, ou 7, e o menino estava correndo risco de ficar cego. Ele tinha um problema que estava se agravando. E esse problema ele já trouxe, não foi uma coisa que ele adquiriu aqui. E ele estava desesperado, e o espírito, depois que ele teve aqui, que a gente estava ajudando ele, o espírito, a mãe, deu uma comunicação aqui e trouxe uma mensagem que pediu que fosse direcionada para ele. E ela pedindo muita ajuda para ele, que a gente falasse com ele, que ela estava muito preocupada, não com o problema que ele pudesse ter por conta do filho, e sim pela conduta dele. Ele não estava reagindo, ele não estava com coragem de enfrentar. E o processo era dele, o resgate era dele, com aquela alma que encarnou naquela criança. Ela foi apenas um veículo de transporte aqui para ele, para o mundo. Mas ela retornaria à dimensão espiritual e de lá ela o auxiliaria
na medida das possibilidades dela. Então, ela nem por um momento, ela se preocupou que o menino ia ficar cego, que não ia enxergar. Porque ela sabia que aquela alma trouxe isso para resgatar. O que mais preocupava ela era a atitude que ele estava tomando, que ele queria abandonar o garoto com a família, porque ele não aguentava, ele virou quase um mendigo. E, no entanto, ela falou que ia auxiliá-lo, inclusive, para um outro relacionamento com alguém que estava já no campo energético para que eles pudessem seguir em frente. Então, é uma coisa tão bonita esse mecanismo, né? Essa realidade dos espíritos que nos amam, que estão na dimensão espiritual, nos ajudando o tempo todo quando podem. E quando não podem, pedem ajuda, intercedem por nós, que da mesma maneira que nós oramos para eles, eles também oram por nós. Então, isso é uma realidade bonita, quer dizer, a gente faz escolhas que chega aqui, a gente se revolta, mas o nosso afeto que está do outro lado, ele sabe que aquilo tinha que acontecer, que era para um resgate, que eles tinham que resolver isso. Então, é bonito isso aí, é nobre e é lógico. Por mais que a gente queira entender de outra maneira, a gente nem consegue, né? Então, Kardec continua. Então, depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem, olha aqui, voluntariamente. Não é uma imposição. Se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. Então, dá para a gente entender. E tem pessoas que passam tantas coisas nesse mundo que quando você vai conversar, isso aconteceu muito com a gente no início, quando a gente começou, que a gente tinha aqui um grupo de passos, que agora a gente está com poucos elementos para trabalhar, a gente não tem, que a gente ia à casa da pessoa fazer paz. Muitas vezes a gente chegava, aquela pessoa estava acamada já há anos, recebia a gente com um sorriso, né, com uma alegria que a gente ficava surpresa, a gente achava que a gente ia levar um conforto, a gente saía de lá confortado, porque a pessoa passava isso, alegre, feliz, agradecido a Deus, naquela condição ali. Estava acamado não sei quanto tempo, dependendo de tudo e de todos, sem recursos materiais, e, no entanto, estava feliz. Quanto a gente viu isso acontecer? Porque a alma sabe que aquilo ali é importante para ela, sabe que ela precisa passar por aquilo, né? No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de juntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? Aquilo que a gente já comentou, né? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias, isso é sempre importante, sem imposição nenhuma, né? Que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? A que o homem não se expõe pelo seu interesse e pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela, encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. E a gente vai vivendo, vai sofrendo, vai passando pelas dificuldades
e tem algo que nos diz que isso vai acabar. Aquele que enfrenta dificuldades no primário ali, né, na primeira fase, no estudo fundamental, ele fica doido para sair do estudo fundamental para o ensino médio. Aí ele chega no ensino médio, ele fica doido para sair do ensino médio porque ele vai enfrentar uma universidade. Aí ele vai ser feliz, aí ele vai conseguir alcançar seus objetivos, só que é pouco. Ele é insaciável, o ser humano não tem limite para os seus desejos, né? Então ele acha, não, terminou a universidade, agora eu preciso de um bom emprego. Aí ele vai arrumar um bom emprego, bom, agora eu estou estabilizado, agora eu vou construir uma família. Aí ele vai começar tudo de novo com o filho dele. Tudo de novo. E aí a realização não está mais nele, está no filho. Aí aquilo vai naquele crescente igualzinho que aconteceu com ele. Aí quando ele vê, ele está com 80 anos. Cadê a realização? Sabe aonde? Na chegada gloriosa. Que não é um ponto de chegada. É uma via que continua. Aí ele chega com 80 anos, ele olha para trás, ele vê tudo que ele realizou, tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu. Ele se sente tão satisfeito, embora ele não tenha se dado conta que ele não alcançou o que ele desejou lá quando ele estava lá no ensino fundamental, no ensino médio. Mas ele ele foi vitorioso até ali. Então a caminhada pode ser muito difícil, mas a chegada, se a gente cumpriu a nossa parte, é sempre gloriosa, sempre. A gente não pode esquecer disso. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe, e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugitivo, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros e confeiteiros. A gente sempre quer o mais fácil, o mais simples, né? Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não pode ver a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas chegado ao cume da montanha, seu olhar abrange um caminho percorrido e o que falta a percorrer. Vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso, após a fadiga para o espírito. É a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Então, aquele que chegou lá com 80 anos, ele vai desencarnar, ele não vai realizar muito mais coisas. Então, quando ele se libertar da matéria, que ele chegar na dimensão espiritual, que ele vir tudo que ele fez, que ele vir as conquistas que ele alcançou, o quanto ele deu certo, essa é a felicidade dele. Isso que ele vai ter de pagamento, a alegria e a felicidade e a sensação do dever cumprido. Então, isso porque a vida continua. Ela não acaba com a morte. Somos imortais. E ele, então, vai sair da perturbação da morte, vai desejar uma outra encarnação que também vai passar por todos esses problemas. Mais acrescidos, porque ele mais maduro, vai enfrentá-los melhor, poderá agravar um pouquinho as suas provas, né? E talvez na próxima encarnação ele tenha muitas dificuldades de enfrentar, mas ele já se fortaleceu, então ele vai enfrentar. Então esse é o bônus que a gente vai tendo na nossa vida, é o que a gente ganha, é a alegria do dever cumprido, é a obediência à lei.
Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos, muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período de vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito senão fases, períodos, dias da vida, de sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corporal mais transitória e passageira. Então a gente vê que realmente é exatamente isso aí, não é? Os espíritos, todos eles, né, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem as suas escolhas. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Estudar, prepararmos-nos para fazer a nossa escolha, mas não é para quando a gente desencarnar, fazer uma escolha que a gente considera mais acertada. Não, essa foi acertada. Essa foi o que a gente achou de melhor. Mas a gente tem que ter cuidado com as escolhas aqui. Porque essas escolhas que fazemos aqui é que vão dar cumprimento ou não àquela escolha que fizemos antes de reencarnar, que não tem destino. Tudo vai depender da maneira como nós usarmos o nosso livre-arbítrio. Se errarmos e fizermos escolhas deselegantes, vamos sofrer por isso. Mas se fizermos escolhas elegantes, sairemos daqui felizes, realizados, de bem com a nossa consciência. Muita paz para todos, que a gente continue estudando doutrina espírita, né? Agora a gente vai para outro capítulo, porque passamos agora a escolha das provas e quando terminar o livro dos espíritos a gente recomeça, porque ninguém aqui vai receber diploma de espiritismo, né? Muita paz para todos.